Gente, 11h36, a gente está falando, o Javier Milei foi eleito presidente da Argentina. Muita gente está se perguntando, e aí? E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Mas a gente tem muito a ver, porque mexe diretamente com a nossa economia, mexe diretamente com o nosso dia a dia. A Argentina e o Brasil têm relações comerciais muito estreitas, é uma relação bilateral muito importante. E o que isso muda diretamente para a gente? O que pode, mudar? Porque até então a gente está falando só baseado em discursos, medidas práticas são diferentes. O cara falou, por exemplo, em fechar o Banco Central argentino. Por isso nós convidamos o professor Gilberto Braga, brilhante economista, para conversar e esclarecer tudo sobre a eleição do Javier Milei, novo presidente da Argentina, e como é que isso pode impactar economicamente, como é que isso pode impactar no nosso dia a dia, no nosso bolso. Meu amigo professor Gilberto Braga, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael de França, a todos os ouvintes da Rádio Manchete. Professor, vamos lá. Para começo de conversa, o Javier Milei, ele é um liberalista, um ultraliberalista, um ultradireitista, é um cara que pensa em colocar tudo nas mãos do setor privado. Vamos começar explicando o que isso significa e quais os impactos isso pode ter para o povo argentino que está mergulhado numa grave crise econômica, com a moeda completamente desvalorizada, com crise de emprego, com crise de saúde, com crise de educação. Vamos entender o porquê desse efeito aí, como ele surge de salvador da pátria. Bom, Rafael, é importante entender que Milei está sendo eleito, na minha opinião, com uma conjugação de dois grandes fatores. Um fator são suas ideias direitistas, chamado liberalismo ultraconservador, e, por outro lado, por uma camada que não é necessariamente de direita, mas é um voto de protesto contra o atual governo, de tendência peronista, centrista, e mais voltado para também que seria hoje um alinhamento mais à esquerda, se é que a gente pode assim dizer. Então, nessa combinação, as ideias chamadas conservadoras, elas vão atacar aquilo que hoje perdura dentro da economia argentina. Então, um problema de inflação com mais de 140% em 12 meses, um câmbio muito desvalorizado, A moeda argentina, ela, em um ano, ela se desvalorizou no câmbio oficial 7 vezes, e quando você vai no câmbio paralelo, ela se desvalorizou 20 vezes, ou seja, é algo assim inimaginável, mas você consegue ter vários tipos de câmbio na Argentina, um para shows, um para turismo, um para negócios de exportação. Então, esse voto é um voto que vai dentro de uma certa cantilena, de um discurso de contraposição àquilo que hoje aflige a população, ao povo argentino, e se fala, portanto, em privatização de setores públicos, em regalias do funcionalismo, em castas de funcionários que são muito bem remunerados no setor público, em entregar para a iniciativa privada alguns segmentos econômicos que hoje são estatizados, e particularmente uma das joias da coroa é a petrolífera, que seria a Petrobras da Argentina, a YPF. Se fala em outros setores também controlados de serviços públicos, em fechar o Banco Central e até em acabar com o peso argentino e adotar o dólar norte-americano como moeda única, como moeda corrente dentro do país. Professor Gilberto Braga, e o que isso impacta diretamente na nossa vida? Hoje, por exemplo, a Argentina compra muito do Brasil. Quando a gente fala a Argentina compra muito do Brasil, a gente leigamente tende mas eles não estão duros, os turistas não vêm aqui. Não é bem assim, é algo em esferas muito maiores. E o que mais pode afetar a gente economicamente se a Argentina, por exemplo, caminhar para um lado completamente diferente do alinhamento com o nosso governo federal?
Bom, o Brasil ele tem na Argentina um dos seus principais fatores parceiros, econômicos, né? Então, nós somos o segundo mercado da Argentina depois da China, então eles vendem primeiro mais para a China e depois exportam mais para o Brasil, né? E está entre o segundo ou o terceiro maior parceiro comercial brasileiro em termos de exportações do Brasil para a Argentina. O Brasil tem uma forte, digamos assim, cesta de transações que envolvem produtos do agronegócio, como açúcar, trigo. Nós compramos muito trigo da Argentina, né? E vendemos e compramos igualmente veículos, né? A Argentina é um grande comprador do parque automobilístico brasileiro e o Brasil também importa muitos veículos da Argentina, sobretudo depois que a Ford fechou algumas fábricas no Brasil e levou para a sua subsidiária da Argentina chamados modelos SUV, né? Então, é uma relação muito intensa e o que a gente pode observar é que parte desse discurso do presidente recém-eleito, ele soa para os economistas mais como bravata, porque durante a campanha Milei deu declarações de que não faria negócios com países comunistas, governados por países comunistas, de orientação comunista. E expressamente citou a China, que é o seu maior parceiro, e segundo o Brasil, né? Então, se ele deixar de vender para o Brasil e para a China e cortar relações comerciais, a Argentina quebra no dia seguinte, né? Então, a gente acha que parte do que foi dito foi muito mais bravata de campanha, o que não quer dizer que essas relações comerciais não passarão por um processo de reexame, de rediscussão, mas o que se espera é que agora se saia um pouco do discurso eleitoral e vá para uma postura mais pragmática, de não se rasgar dinheiro, e que uma decisão estapafúrdia, uma decisão muito mais emocional, levaria a um colapso absoluto da economia da Argentina, sobretudo pela importância que o Brasil tem nas relações comerciais entre os dois países. Deixando a questão política de lado, professor Gilberto Braga, que a gente sabe que o Javier Milei vai encontrar muita dificuldade em impor muitas dessas medidas, até porque a maioria lá ainda, né, é peronista, é oposição às ideias do Milei. Resolveria, na sua opinião, por exemplo, a dolarização da Argentina? O que pode ser feito lá, na sua opinião, como economista, para reerguer a economia tão fragilizada e realmente à beira do colapso do nosso país vizinho aqui? Olha, Rafael, o Brasil já fez um dever de casa alguns anos atrás, quando instituiu o Plano Real e acabou com uma hiperinflação muito parecida com o que ocorre na Argentina e criou a moeda que nós temos hoje, uma moeda estabilizada, que é o real. Quem tem um pouco mais de cabelo branco ou já perdeu esses cabelos, né, deve lembrar que foi feito aqui uma tábua de conversão, né? Então, foi feito um processo de conversibilidade da moeda inflacionária, não se fixou tabelamento de preços, mas se estabeleceu que aumentos com base em correção monetária, ou seja, com base na inflação, com desvalorização da moeda, só poderia ocorrer uma vez a cada 12 meses, e essa lei perdura até hoje, né? Então, os chamados contratos administrados, tarifas de água, luz, telefone, etc., contratos que você tem agência governamental, plano de saúde, coisas semelhantes, aumentam uma vez por ano. Então, de alguma forma, você estabelece aí um intervalo que dá uma certa garantia para o trabalhador, que a cada um ano ele vai ter o subsídio salarial, vai discutir com o patrão quanto ele ganha, e nesse momento ele reequilibra, teoricamente, o seu poder aquisitivo ao ter aumentos salariais e poder suportar aumentos anuais do seu custo de vida. A dolarização da Argentina é muito perigosa porque não existe esse processo de conversão. Simplesmente acabaria, seria o uso corrente do peso e entraria com a moeda norte-americana. E aí tem vários problemas. Sem querer tomar muito tempo, o primeiro deles é que não tem moeda
dólar suficiente para fazer isso num processo de curto prazo. Esse processo de dolarização seria de médio e longo prazo, se implantado, e nesse meio tempo você teria uma apreciação do câmbio ainda muito maior, ou seja, você vai produzir inflação já dolarizada. Segundo, que você fica à mercê da taxa de juros e do que ocorre com o dólar no mundo e na economia americana. Se o Banco Central lá, o Federal Reserve, resolver aumentar ou diminuir os juros, isso vai ter um impacto direto dentro da economia americana. Então, se gera mais ou menos emprego, se tem guerra no Oriente Médio ou entre a Rússia e a Ucrânia, e isso afeta a economia americana, o preço do petróleo interno, eles resolvem aumentar o gasto público e aumentar os juros nos Estados Unidos, o argentino aqui na América do Sul pagaria o pato da mesma forma que o cidadão norte-americano. Então, a dolarização, em tese, ela não seria uma saída e, obviamente, se você dolariza a economia, você não precisa mais de autoridade monetária. Então, vem nesse discurso a ideia de acabar com o Banco Central da Argentina. Vamos ver o que vem por aí, professor Gilberto. Eu já te deixo o convite aqui para uma próxima oportunidade. Vamos ver o desenrolar, o que deixa de ser de discurso e o que vai ser feito na prática. Agora é aquela história, né? A gente jogar pedra é mole, você ser vidraça é muito complicado. A gente sempre deseja sorte ao piloto do avião, sempre. Até porque é um país vizinho, são nossos irmãos também, são argentinos que a gente tem carinho, que a gente tem respeito, e a gente não quer ver ninguém quebrado, a gente não quer ver nenhum país em colapso. A gente torce que seja feito o melhor e que haja um entendimento. Professor Gilberto Braga, até a próxima, meu irmão querido. Um abraço a todos, Rafael, um abraço forte, apertado para essa audiência maravilhosa que você tem na Rádio Manchete. E obrigado pela aula mais uma vez, meu irmão. Tchau, tchau. Fica com Deus. Conversei com o professor Gilberto Braga, economista, aqui no Show do Rafael de França.